Olá, queridos alunos do Colégio Santa Maria de Abreu e Lima. Vamos falar agora aprofundar um pouco a aula sobre titulação. A gente vai conhecer como se faz os gráficos, a curva da titulação. Lembrando que titulação é quando os solutos reagem. Por exemplo, o ácido reage com uma base, dando como produto sal e água. Então, pessoal, segundo ano, fica ligado aí para a gente começar. Então, vamos falar um pouco sobre titulação, que é um processo empregado em química para se determinar a quantidade de substâncias de uma solução pelo confronto com outra espécie química de concentração e natureza conhecida. Então, essa substância que tem concentração e natureza conhecida, a gente chama de solução padrão. Normalmente é o que vem na bureta. Na bureta é a solução titulante ou solução padrão. No Erlenmeyer embaixo, que a gente quer determinar a concentração, se chama solução titulado. Então, ele diz o seguinte: a substância de interesse em qualquer determinação recebe o nome de analito. A espécie química com concentração definida recebe o nome de titulante, que é, em geral, uma solução obtida a partir de um padrão primário, podendo ser um sal ou uma substância gerada na solução que se deseja determinar. A solução a ter sua concentração determinada recebe o nome de titulado ou analito. Existem vários tipos de titulação, entre elas destaca-se a titulação de oxidação-redução, lembrando que oxidação é quando dá elétrons, perde elétron, oxidar, e redução quando recebe. Ou titulação por complexação. Então, aqui você tem os nossos dois aparelhos que a gente precisa na titulação, que é a bureta e o Erlenmeyer. E aqui está a curva. Essa curva tem um ponto aqui no meio, esse ponto aqui no meio, e a gente chama de ponto de equivalência. O ponto de equivalência é quando a quantidade de H+ do ácido é equivalente, é igual à quantidade de OH- da base, dando o que a gente chama de solução neutra. Então, uma solução com excesso, vamos supor aqui embaixo, com excesso do ácido, onde você vai pingar uma base, quando a quantidade do ácido e da base estiverem iguais, ou seja, a cor aqui desaparecer, aí você está aqui no ponto de equivalência, quantidade de H+ e OH- igual. Muito bem, então está mais aí um gifzinho da nossa titulação. Aqui é a bureta, aqui é o Erlenmeyer, o suporte universal e a garra, e aqui fica sempre mexendo. Então, nesse tipo de titulação, o ponto de equivalência se dá aproximadamente com pH 7, lembrando que o pH mede a acidez, a escala de pH vai de 0 a 14, antes de 7 é ácido, 7 é neutro e acima de 7 é básico. Pois o ácido ioniza-se praticamente na totalidade e a base se dissocia praticamente na totalidade. Quando o ácido é forte e a base é forte, vai ionizar totalmente e a base vai dissociar totalmente. Lembrando que ionizar é quebra de ligação, acontece com os ácidos, dissociar é separar a carga positiva da negativa, acontece com sais e bases. Então, quando os íons H3O+, ou H+, né, que aí é o hidroxônio, H+, hidrônio, a mesma coisa. Então, quando os íons H3O+ do ácido e OH- da base reagem formando a água, um exemplo desse tipo de titulação é a titulação HCl-NaOH. Então, como se trata de ácido forte e base forte, o ponto de equivalência vai ficar exatamente aqui em 7, pH 7. Então, um ácido forte com uma base forte, você tem ponto de equivalência em 7. Essa área aqui embaixo é uma área onde tem mais H+. E essa área aqui em cima é uma área onde tem mais OH-. Aqui no meio, há quantidades equivalentes, ou seja, proporção de 1 para 1, de H+ e OH-. Um ácido forte com uma base fraca. Então, nesse tipo de titulação, o ponto de equivalência se dá em um pH inferior a 7, devido à hidrólise do cátion resultante ser ácida.
como a base é fraca e seu ácido conjugado será forte, ácido forte, base fraca, ácido fraco, base forte. A teoria de Brust-Lowry, conceitos protônicos, que vai reagir com a água formando íons H+. Um exemplo desse tipo de titulação é o amoníaco com ácido clorídrico. Então, a base é fraca e o ácido é forte. Olha só como é que acontece. Quando o ácido é forte e a base é fraca, o ponto de equivalência vai ser abaixo de 7. Então, o ponto de equivalência é abaixo de 7. Então, ácido forte com base fraca, o ponto de equivalência é abaixo de 7. Lembrando que o ponto de equivalência é quando H+ é igual em quantidade ao H-. Então, nesse caso, o sal formado sofre hidrólise, quebra por ação da água, sendo o ácido forte, o pH será menor que 7. Observe que, havendo hidrólise, o que já sabemos, haverá um equilíbrio da base fraca e seu sal, ou seja, uma solução tampão. Uma solução tampão, essa é a área aqui da solução tampão. Isso aparece muito em provas de vestibulares. Qual a área da solução tampão? Solução tampão é uma solução que não permite grandes variações de pH, quando nela é adicionado pequenas quantidades de ácidos ou base, mesmo sendo fortes. Um exemplo de tampão é o nosso sangue. Bom, aqui agora eu tenho a outro tipo, né? A titulação de um ácido fraco e uma base forte. Então, nesse tipo de titulação, o ponto de equivalência dá em um pH superior a 7, devido à hidrólise do ânion do ácido fraco, o que é uma hidrólise que origina íons OH-. Um exemplo seria o ácido acético, o vinagre, que é um ácido fraco, com a soda cáustica, que é uma base forte. Muito bem, então aqui nós temos o ponto de equivalência acima de 7, veja. Então, acima de 7. Olha aqui a área da solução tampão. Essa área aqui da solução tampão, ela é bem interessante, e até que vocês fiquem ligados, porque muitas vezes eles botam esse gráfico perguntando das curvas, qual é formada por ácido forte, base forte, aí o ponto de equivalência tem que ser 7. Ácido forte, base fraca, tem que ser abaixo de 7. E ácido fraco, base forte, acima de 7. Qual é a área da solução tampão? Aqui embaixo. Tá? Então, fica sempre ligado nisso, porque isso é extremamente importante. E quando você tem um ácido fraco e uma base fraca, aí você vai ter a chamada solução tampão. O ponto de equivalência vai ser ali próximo a 7 também. Então, a curva de neutralização até o ponto de equivalência é quase idêntica do caso que se usa hidróxido de sódio 0,1 molar como base. Além do ponto de equivalência, a titulação consiste virtualmente na adição de uma solução aquosa de amônia a uma solução 0,1 molar de acetato de amônio. Como nenhuma mudança brusca de pH é observada, não se pode obter um ponto final nítido como indicador simples algum. Pode-se, algumas vezes, encontrar um indicador misto que exiba uma mudança de cor nítida no intervalo de pH muito pequeno. Assim, nas titulações de ácido acético e amônia, pode-se usar indicador misto de vermelho neutro, azul de metileno, mas, de um modo geral, é melhor evitar os indicadores nas titulações que envolvem tanto ácido fraco como base fraca. Ou seja, o ponto de equivalência vai dar 7. Tá? Então, o ponto de equivalência para ácido fraco, base fraca, é 7. O ponto de equivalência para ácido forte, base forte, é 7. O ponto de equivalência para ácido forte, base fraca, abaixo de 7. E o ponto de equivalência para ácido fraco e base forte, acima de 7. Muito bem. Então, nessa aula, meus queridos alunos do segundo ano do Colégio Santa Maria, a gente aprofundou como se faz as curvas de titulação e como interpretá-las. Viu? O que é que você pode extrair dessas curvas de titulação. Até lá.